Beleza, pessoal? Tudo jóia? Leonel por aqui. Hoje aí mostrar uma fonte aí, tá quase pronta, tá, pessoal? Tá faltando ainda alguns detalhes, mas agora é parte de acabamento. Tá faltando aqui só colocar os LEDs, né? Os LEDs aqui serão LEDs tricolores, tá? LEDs aí, deixa eu mostrar para vocês. São LEDs aí que tem a cor azul, verde e vermelho, tá? Onde eu vou fazer aquela, igual no vídeo de uma outra fonte que a gente montou, uma fonte chaveada, onde verde é status normal, laranja é nível médio e vermelho, né, nível máximo. No caso aqui, eu vou colocar o de cima corrente, né? Então verde normal, amarelo tá na metade da potência, que eu instalei até um bar gráfico, vou mostrar para vocês. E vermelho que ela tá já full power, né? Tá no máximo de corrente permitido. Embaixo, temperatura normal verde, temperatura média amarelo e temperatura, né, alta vermelho. Então a gente vai estar fazendo isso daí. Depois a gente faz mais um vídeo para demonstrar a fonte finalizada. Aqui, pessoal, o que eu queria comentar em relação a sensor de corrente, tá? Essa fonte aqui, ela tem um Arduino Nano, né, controlando o display, um display por sinal muito bonito, fundo branco. E os sensores de saída, eu utilizo sensor de corrente, tá? ACS712, ó. Esse é um sensor para 30 amperes, tá? Sensorzinho bem interessante. Aqui, pessoal, ó, vou colocar aqui na mão para ficar fácil de visualizar. Eu tenho aqui a pinagem, ó, VCC, OUT e GND, tá? Você vai pegar aí, ó, os 3 pinos aqui, tá? Então aqui eu tenho que alimentar com 5 volts, o GND, e o pino do meio vai na porta analógica do Arduino, né? Uma entrada analógica dele. Aqui a gente já está habituado, eu vou mostrar para vocês, tá, pessoal? É o padrão que a gente utiliza, né? Tá aqui, ó, o sensor de corrente, né? São 2. Vocês estão notando aqui, tem uma plaquinha em cima da outra, porque a fonte ela passa de 30 amperes, tá? Então um sensor só não é suficiente. Coloquei 2 em paralelo, porém aqui, pessoal, vocês vão notar, ó, tem 2 fios brancos, tá? Então eu tenho o sinal do sensor 1, o sinal do sensor 2. Trabalhando com esses 2 sensores, pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que na programação o Arduino, ele está aqui, ó, um pezinho aqui, ele tem que ler os 2 sensores, né? Então ele vai ler a corrente que passa em cada um e vai somar, tá, a corrente. Tá? Não é simplesmente eu pôr em paralelo, tá, pessoal? Eu não posso só unificar porque o sinal de saída aqui é separado. Eu tenho aqui a alimentação, né? O preto e o vermelho aqui para os 2 sensores, que é 5 volts. Porém, eu tenho 2 fios brancos, tá? A entrada analógica A0 e a entrada analógica A1. Vou mostrar aqui para vocês na programação, ó. Tá vendo? A0 e A1. Olha lá, ACS712. Tá? Aqui eu nomeei 712A, que é o sensor 2. Então a 0 e a 1, as 2 entradas. Tá? Por quê? Para mim poder fazer a leitura individual em cima de cada sensor, somar essas correntes para poder mostrar aqui o valor real. Tá? Então um detalhe importante. Aí nessa fonte, pessoal, eu já fiz uma implementação. Eu coloquei ela para medir a tensão, ó, e a corrente da rede. Aí eu tive uma surpresa, né? Eu comprei uma plaquinha, tá? É uma plaquinha, tá vendo esse conversorzinho aqui, ó? É um transformador isolador, tá? Aqui, ó, esse azul. Vinha instalado nessa plaquinha aqui. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui na internet. Tá vendo, pessoal? Ó, essa plaquinha aqui, ó, ela vem montada, tá? Vocês notarem aqui, ó. Esse transformadorzinho isolador aqui, vem instalado aqui. E, por incrível que pareça, chegou para mim, eu guardei ela, né? Esperando a oportunidade de montar um projeto. E o que aconteceu? Essa plaquinha não funcionou.
A miserável não funcionou e eu tava com ela guardada há muito tempo, não tinha o que fazer. Falei, não, perdido não vou perder não. Eu tirei o transformador isolador, pessoal. Ele é um transformador que tem duas bobinas, tá? De 125 ohms de impedância cada uma. É um transformador 1 para 1, tá? Então tem 125 ohms na entrada, 125 na saída. Ele só vai isolar a rede elétrica aqui para não ter nenhum contato elétrico do 220 ou 110 com o Arduino, tá? Aqui tem aqueles terminalzinho, né? Aqui eu tinha tirado porque eu soldei o fio, mas infelizmente algum defeito, alguma coisa, não sei dizer, ela não funcionou. Para mim poder fazer o que eu queria, que é a leitura da rede, eu montei uma outra plaquinha, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa plaquinha de fenolite perfurado, ó, tem um capacitorzinho eletrolítico, alguns resistores, um capacitorzinho de poliéster, tá vendo? Ponte retificadora ali com 4 diodinhos. Eu reproduzi o projeto de uma maneira mais simples, tá? Sem o integrado. Mas entra 220, sai uma tensão mais baixa que eu consigo aplicar na entrada analógica. Então o Arduino ele não tem contato elétrico com a rede, porém eu consigo monitorar. Aí o que eu fiz? Aqui tinha um trim pot para mim poder fazer o ajuste fino, tá? Como aqui eu não coloquei nenhum tipo de trim pot, nenhum tipo de ajuste, eu fiz o ajuste fino aqui da tensão no software, tá? Cálculo da tensão AC, tá? O que eu fiz? Eu fiz a rotina de leitura, né? A amostragem, tudo, e aí eu multipliquei por um variável para poder chegar na tensão da rede. Legal. O sensor de corrente foi a mesma coisa. Porém, eu tinha usado esse grandão aqui, ó. É um sensor para 100 amperes. Esse aqui é um sensor de corrente não invasivo. Por que não invasivo? Ele não tem contato com a rede elétrica, tá? Eu não vou soldar nenhum fio, não tem contato elétrico. Igual esse outro aqui, que tem um trafio isolador. Aqui também é um transformador de corrente, onde eu passo o fio, né? Eu ponho ele no fio do primário ali da fonte e passo aqui um fio só, tá, pessoal? O amperímetro AC ele mede corrente em um fio só. Então a corrente passa por aqui. Ele tem um transformador aqui, vou mostrar para vocês, ó. E ele vai transformar a corrente que está passando aqui pelo fio, tá, em um nível de tensão que vai ser aplicada na entrada analógica do Arduino. Para fazer isso, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Aqui, ó, que são os tipos de sensores, tá, pessoal? Eu deixei até um mais ou menos separado. Aqui eu faço uma redezinha, eu não sei se vai dar, eu vou dar um zoom depois para mostrar para vocês, ó. Então aqui eu vou alimentar com 5 volts, tem um divisor resistivo, tá? Onde eu vou pegar, dividir a tensão 5 volts do Arduino por 2, vai ficar 2,5 volts. Eu vou aplicar em um dos fios desse sensor, tá? Entre os dois fios aqui eu ponho um resistor de 330 ohms, que é esse resistor aqui, tá? E o outro pino, o outro fio, vai lá na entrada analógica do Arduino. Então qualquer variação de campo magnético do fio que está passando aqui dentro, ele vai gerar uma tensão que ela é somada com 2,5 e vai ser aplicada na entrada analógica do Arduino. E assim, eu coloco também aqui a biblioteca, tá, pessoal? Tem que adicionar uma biblioteca. Aqui, ó, emonlib. Vou dar um zoom aí para mostrar para vocês, ó, emonlib.h. Tá vendo aqui, ó, Energy Monitor. Aqui a gente nomeou como emonl, tá? Porque, pessoal, eu tenho que adicionar a biblioteca para fazer a conversão, né, das variações em corrente, tá? Mesmo assim, a gente faz uma variável lá na programação. Aqui, ó, ajuste fino, ó. Aqui eu coloquei emon.corrente, pino SCT, aqui eu coloquei 60, que é 60 amostragens, tá, por segundo.
Se eu colocar mais, ele vai ficando mais sensível. Só que aí ele começa a flutuar um pouco a corrente, tá? Então, para não ficar sensível demais, eu deixei em 60. O legal é você trabalhar de 10 a 100, tá? Dentro desse range. Vai variar de acordo com o tipo de sensor. Vocês estão notando que aqui na fonte estou utilizando dois trafinhos desse, ó, menorzinho, né? Tá? O que acontece, pessoal? Aqui ficou grande, funcionou certinho, só que ficou muito grande, né? Aí eu fui e coloquei um desse, um só. É um transformador de corrente também, tá? Aqui, ó. Esse daqui da imagem, ele tem a plaquinha também. Eu até vou pedir algumas dessas para fazer um teste para ver a precisão se comparado com o arranjo que eu fiz aqui. Mesmo desse daqui, tá? A única coisa que eu mudei é o transformador. Porém, pessoal, o que eu notei aqui, ó? Vou mostrar para vocês algo interessante aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, né? Vou mostrar para vocês, ó, eu tenho 104 ohms, 4.99 henries, tá vendo? 104.4 ohms de resistência, 4.99 henries. Legal. Agora olha esse transformadorzinho aqui, ó. Já deu uma diferença grande, tá? Ó, 6.82 henries e 57 ohms. Aqui os 6.82 eu consigo corrigir lá na variável de sensibilidade, tá? Eu consigo tirar aqui, ó. Eu consigo corrigir aqui na variável de amostragem. O problema é a resistência interna, tá? O que acontece? Quanto mais baixa a resistência interna, menos sensível ele é. E aí eu fiquei naquela, e agora, né? Eu peguei e falei assim, bom, para mim aumentar para 104 ou um pouco a mais, coloquei 2 em série. É o que está aqui, ó. Tá? Depois eu vou isolar certinho aqui, pessoal. Vou colocar um termorretrátil, vou fazer bonitinho. Aqui eu fiz só para mostrar. Eu estou fazendo os primeiros testes, eu queria compartilhar com vocês, né? A experiência que eu estou tendo utilizando esse arranjo, né? Ficou legal, funcionou igual esse, né? E eu não precisei utilizar aquela plaquinha. A gente já viu vários projetos de fonte de alimentação que a gente põe um Arduino para controlar o display. Tá? O Arduino está controlando a ventilação também, bem interessante. Essa a gente implementou um bar graph aqui no display, algo bem bonito, né? Sobrou aqui esse espaço, eu vou implementar mais alguma coisa. E aqui eu coloquei, ó, tensão DC, tensão e corrente de saída, tensão AC e corrente AC, tensão e corrente de entrada. Aqui a fan off, né? Quando passa da temperatura que eu programei previamente aqui, vou mostrar para vocês no código. Aqui, ó, ventilação, tá? Aí eu coloquei o comando if, tá? Aqui, ó, if, temperatura maior que 45, saída. Eu nomeei as saídas digitais do Arduino, tá? Como LED 0, LED 1, LED 2, LED 3. Por quê? Eu vou utilizar para comandar LED e aí, para manter o padrão, eu já nomeei todas como LED, tá? Então a LED 8, que é a saída, né, D8, eu tô controlando esse MOSFET aqui em cima, tá? Que tá ligando e desligando esse cooler, tá joia, pessoal? Eu coloquei um cooler só, tem um dissipador bem bacana aqui, ó, de fora a fora. O cooler vai ventilar sobre o dissipador, aqui é a etapa de potência da fonte. Aqui, pessoal, eu coloquei uma resina, tá? Como se fosse uma cola, tá? É uma cola que ela, quando seca, ela fica tipo emborrachada. Para quê? Para não vibrar ou gerar algum tipo de ruído na armação aqui do trafo. Tá? Então é importante a gente ter esse cuidado, né? De repente, com o passar do tempo, pode ser o calor, alguma coisa, ele já é fixo com uma fita. Mas eu passo essa resina aqui para garantir que não vai ter folga no transformador, tá? Para não ficar gerando nenhum tipo de ruído.
A fonte tem que ser o mais silenciosa possível. O cooler só liga quando a temperatura passa de 45, tá? Então aqui na rotina eu coloquei, ó, quando a temperatura subir mais de 45, ele liga. E aí, quando a temperatura diminuir abaixo de 38, aí o cooler desliga. Por que não para baixo de 45? Senão ele vai ficar ligando e desligando muito rápido. Então ele liga, ele faz um ciclo de ventilação, desliga, espera, tá? Então com isso a fonte não vai ficar com aquele calor e não vai ficar aquela ventoinha ligando e desligando, atrapalhando a gente, né? É uma ventoinha bem silenciosa. Depois eu vou colocar aqui na carga eletrônica para a gente fazer um teste. Mas ficou bem silenciosa. Os dois sensores, diodo de proteção aqui, diodo de proteção aqui também. Tá? Deixa eu mostrar aqui do lado. Ó. Diodo de proteção aqui também na saída frontal. Capacitor de filtro. Indutores, ó, toroides, né? Tá? Para garantir uma excelente filtragem, tanto na saída como na entrada. Olha aqui na entrada. Vou mostrar para vocês aqui o cuidado que a gente tem, ó. 2 varistores, tá? Como assim 2 varistores? 2 varistores de 150 volts, de uma fase para o terra, de outra fase para o terra, tá? Porque aqui é um pino, é uma tomada com o pino central de aterramento. Então, daqui para cá eu tenho um varistor de 150, daqui para cá outro varistor de 150. E daqui para cá, de fase aqui fase, eu tenho um varistor de 275, que é esse varistor maior aqui, esse marrom. Então eu tenho filtragem entre fase e fase e entre as duas fases, para garantir que não tem nenhum surto de tensão entrando dentro do circuito aqui. Eu coloquei 2 indutores em série em cada fase, né, em cada linha aqui. Tá? É um ferritezinho com uma bobininha enrolada. Tem um termorretrátil aqui só para dar acabamento. Aqui é um transformadorzinho, pessoal. Você pode encontrar esse transformador em placa de televisão, placa de fonte de computador, tá? É um transformadorzinho de filtro, também um choque, né, de ruído. Aqui na saída eu coloquei mais um varistor para não ter perigo de passar nenhum pico de tensão. Capacitor aqui de poliéster também, né? Para dar uma filtrada legal, né? É um filtro pi. Tá vendo? Tem um capacitor na entrada, indutor, capacitor, tá? Para atenuar qualquer tipo de ruído que venha da rede para dentro da fonte ou da fonte para fora, tá? Então, em ambos os caminhos, aqui tem uma excelente filtragem. Aqui a gente pode ver em perfil, né, o Arduino, em pezinho aqui no suporte, tá? Aqui a fontezinha, ó, tem um dissipadorzinho, tá? É um 7805. Esse 7805 alimenta o Arduino, alimenta o display, tá? E alimenta aqui as plaquinhas, a plaquinha, as 2 placas de sensores de corrente de saída, a placa aqui do sensor de tensão e a placa do sensor de corrente, tá? Porque tem 2,5 V aqui no fio vermelho, tá? Tem um divisorzinho ali com 2 resistores de 10K. Então eu divido 5 por 2, vai ter 2,5 aqui. A saída aqui, o fio branco vai na entrada analógica do Arduino. Todo o cabeamento, tudo bem enroladinho, tudo bem fixo, tá? Tudo caprichadinho, né? Bem legal, é importante, tá, pessoal? Tudo bem que a fonte vai ficar fechada, né, e tal, mas vamos fazer bem bonitinho, fica algo mais harmonioso, né, o projeto em si. Aqui é um resistorzinho, limitador de corrente, tá? Do MOSFET que arma o cooler, tá? Um resistor de 10K, tá aqui na saída 8, né? Tem depois as outras saídas que eu vou alimentar os 2 LEDs aqui. Eu vou fazer a lógica, né? Porque quando a fonte estiver startando, estiver subindo, vai ficar azul. Depois que ela subiu, que fez o check-up dela, a gente fala o autoteste, né? Os LEDs ficam verdes. Se a temperatura subir para o nível médio, aqui vai ficar amarelo, né, ou laranja. Como que eu faço a cor laranja? Eu acendo os 2 LEDs, as 2 tensões, né, vermelho e verde junto, e aí ele fica laranja. Detalhe, pessoal, para fazer a cor laranja, tá? Eu tenho que colocar um resistor maior no LED verde, tá? O LED verde, nesse caso desse LED tricolor,
eu tenho que calcular, né, o resistor. Então eu coloco um resistor de 1K no vermelho e 1K5, né, no verde. Então com isso eu consigo deixar alimentado as duas cores ao mesmo tempo, porém com tensões um pouquinho diferentes, para poder fazer a mistura das duas cores de maneira uniforme e fazer a cor laranja. Quando chegar no limite de corrente, aí eu apago o LED verde, aí fica só o vermelho indicando máxima corrente atingida. E a temperatura a mesma coisa. Nível normal, só o LED verde aceso. Nível médio, acendo as duas cores. E nível alto, eu apago o verde, ele vai ficar só o vermelho. Foi uma jogada legal que a gente conseguiu fazer as três cores, né, no mesmo LED, né? E a cor azul, que é a cor dele também, fica só na iniciação. Legal? Cabeamento aqui tudo certinho, né? Tudo bem bonitinho, bem arrumadinho. Toroide aqui, filtro de saída da fonte também, tá? A etapa de potência aqui tem um dissipador de calor bem dimensionado, tá? De frente com o cooler, né? Então vai ter a circulação aqui bem bacana. Na saída eu coloquei um toroide aqui, ó. O fio sai da placa, ele dá uma volta por dentro da toroide e aí sim vai para os bornes, tá? E do borne traseiro sai dois fios aqui, passa em outra toroide para o borne dianteiro. Leonel, por que você pegou do borne e não pegou daqui direto? Se eu pegasse daqui, não passava no sensor de corrente. Aí na hora que eu espetasse um rádio aqui para ligar, o sensor não ia pegar, que eu ia estar pulando o sensor. Então eu tenho que pegar depois do sensor. Legal? Tá? Eu coloquei fio bem grosso aqui, então não vai ter queda, né? Não vai apresentar uma queda considerável, né, de tensão. Aqui nos bornes da frente, eu não vou pegar o total de corrente da fonte, né, visto que é borne de plug aqui 4 milímetros, né? Então aqui não tem problema usar um fio só, mas lá atrás são 3 fios no positivo, 3 fios no negativo, tá? Eu tenho 3 parafusos aqui no barramento, ó. Eu tenho um barramento aqui de 3 parafusos para o positivo, 3 parafusos para o negativo. O do meio aqui é aterramento, tá? Tá em contato com a carcaça da fonte e também tá em contato com o pino central aqui também, tá? Então a gente tomou esse cuidado para fazer algo bem filtrado, bem bonitinho, bem aterrado, né? Que é importante no projeto. Aqui eu estou utilizando, o pessoal já viu o vídeo dela, né? A carga. Eu vou abrir aqui a corrente, gerar um consumo, tá? Deixa eu apagar a luz aqui para vocês verem, ó. Tá gerando consumo ali. E aí a gente vai monitorar aqui no painel da fonte, tá? Deixa eu apagar de novo, vou mostrar para vocês, ó, 20 amperes aqui, tá? 19 lá na carga. Legal? Então tá bacana aí, ó. 20 amperes. Pessoal, mas por que tem 1 ampere de diferença? Provavelmente tá perdendo um pouquinho no fio aqui. Eu tô utilizando um fio simples, tá? Não é um fio duplo, então provavelmente cai um pouquinho. A temperatura começou a subir. Aqui eu tenho o consumo da rede, tá? A tensão da rede, ó, fan desligado. Tô com 20 amperes, a fonte é de 35, já tá quase no limite da fonte, né? 13,8 normal, temperatura 41, fan off, tá? Ventilação tá desligada ainda. Legal, ó, 43, temperatura tá subindo, viu, pessoal? Quando chegar em 45 aqui, passou de 45, ela vai acionar a ventilação aqui. Vou mostrar para vocês aí, ó. Ela ligou. Ó, fan on. Tá? Ele avisa aqui também no painel, ó, fan on. 46 graus, tá? Ela tá aberta, pessoal, então ela vai ventilar um pouco menos do que se ela tivesse fechada, né? No começo do vídeo vocês viram, a tampa ela é fechada, né? Então só essa parte aqui que tem aberto, né? Então o fluxo de ar vai estar passando aqui exatamente na etapa de potência, tá? Pessoal, beleza? Vocês vão me perguntar assim, não, como é que você fez a calibragem, né, do amperímetro da rede? Ó, através de um trimpote, ajuda aqui de um trimpote, a ponta de corrente aqui do osciloscópio, onde eu tenho aqui, ó, 160 miliamperes.
Então aqui já está marcando 0,2 amperes. Por que 200 miliamperes? Está arredondando para cima. Tá? Passou de 150, a gente já arredonda para cima, porque só tem uma casa depois da vírgula. E aí eu vou aumentando a corrente aqui, né, o consumo da corrente de saída, né, onde eu tenho aqui, ó, 0,8, 800 miliamperes, ó. Tá? Aqui é a forma de onda da corrente de entrada, tá? Eu tô medindo aqui, ó, junto no transformador de corrente, tá ok? E se eu aumentar mais um pouquinho, 1.3 aqui, ó, 1.3, tá? Essa ponta aqui de corrente é muito importante para a gente fazer o ajuste fino, né? A aferição, tá? Do amperímetro aqui com o Arduino, tá? Então eu vou fazendo aqui as variáveis no software, né? Tá aqui, ó, quantidade de amostras, né? E aqui é a fórmula, tá? O ajuste da escala inicial, tá? Do cálculo de corrente AC. Então é bem importante a gente fazer uso de uma ferramenta assim para poder ter uma precisão aí no ajuste, tá? Aqui eu tenho um consumo aí de 1.3, 1.4, 1.3 aqui. Ventilação já ligou a 46 graus, né? Bem silenciosa, ó. Vocês estão ouvindo mais o barulho aqui da carga, né, do que a ventilação. 13.9 amperes, ó, 13.8, né, 14. Dá uma variadinha, né, devido tá perdendo um pouquinho no cabo. 13 amperes aqui. O barulho da carga. 1.4 amperes da rede. 1.3 amperes, ó. Bem bacana, tá vendo aí, ó? 1.37, 1.4, né? Show de bola. Tá ok, pessoal? Então, utilizei aí a ponta de corrente para o osciloscópio, né? Tá ligado aqui, ó. Canal 2, tá? Tá vendo aqui? O cabo, ó. Tá ligado aqui. Para poder fazer aí o ajuste fino, tá? Coloquei esse trimpotezinho aqui para poder agilizar na hora da sensibilidade, né? Ganhar tempo. Depois que a gente achar o valor definido, ó, tá até aqui no cursor, né? Que eu tô inserindo, né? Tá joia? Por isso eu até comento, né, pessoal? A cada fonte ela sai com um código específico para ela, tá? É como se fosse o DNA dela. Deixa eu abaixar aqui, pessoal, para não ficar esse ruído no vídeo. Cada fonte tem o seu próprio DNA. Né, tem a sua própria programação. Não tem como eu pegar esse código aqui e salvar numa próxima fonte, porque de acordo com o valor de componente, alguma variaçãozinha, eu vou ter que estar alterando todinho aqui a sensibilidade, né, coeficiente, referência. Então cada fonte dessa com Arduino ela sai com o código próprio dela. Tá? Se acaso precisar trocar algum componente, não tem problema. Você tira um, coloca outro de mesmo valor, ela continua marcando corretamente. Porém, o arranjo, né? Sensor de corrente, a parte de filtragem, tudo isso, esse molde, né? Esse agregado todo aqui, necessita de uma programação específica para cada modelo, né? Por isso que eu falo que cada fonte tem o seu próprio DNA. Tá joia, então? Mesmo assim, ó, mostrar a estabilidade da fonte, eu vou apertar mais um pouquinho ela, ó, tá? 25 amperes, é o nominal dela, e ela vai até 30 amperes, 13,6, tá? Ela é uma fonte aí de 30, 35 de pico, porém o nominal dela a gente considera 30 amperes, que é o limiar dela. Caiu 0,2 apenas, né? Muito bacana, consumindo 2.4 da rede aqui. 2.4 da rede, legal, bem bacana, né? Aqui daria até para mim implementar, pessoal, aqui a potência de saída, tá? Como que eu calculo a potência de saída? Tensão vezes corrente, eu tenho a saída. Eu poderia calcular, por exemplo, a tensão de entrada vezes a corrente de entrada e mostrar a potência de entrada, né?
Mas aqui eu estava pensando em colocar outro tipo de informação. Ainda a gente vai verificar aqui depois nos testes preliminares, tá? Eu não vou abusar muito aqui, pessoal, porque o fio já tá amolecendo aqui, ó. Depois eu vou fazer uma garrinha dessa daqui, pessoal, para testar a fonte, né? Com um fio um pouco mais grosso, né? Para poder abusar mais da fonte, né? Esse daqui, no caso, eu não vou abusar muito, não, né? Vou colocar aqui, ó, para ver se não tá esquentando demais, né? A gente não pode abusar muito aqui, que esse fio ele começa a esquentar. E aí é o que a gente tem para fazer o teste aqui. Cabeamento todo fixado. Coloquei aqui também na entrada capacitores cerâmicos, ou um varistor também aqui de precaução, né, para reforçar ainda mais as proteções. Aqui a chave é iluminada, tá? As ligações todas com termo retrátil, tá? Bem bacana. Aqui eu vou fazer também termo retrátil. Eu deixei aqui exposto, aqui a tensão baixa, tá, pessoal? Não tem problema pôr a mão, que aqui a tensão baixa é apenas 2,5 volts, né? Mas mesmo assim eu vou isolar certinho para ficar bem caprichadinho o projeto, né? A gente tem que prezar pelo capricho também, né? Funcionamento, mas também o capricho. Eu vou fechar aqui, pessoal, para ajudar ali na ventilação. Vocês vão notar que a temperatura vai dar uma caída. Agora a gente vai fazer a parte dos LEDs e aí ela vai ficar prontinha, né? Para poder pôr os equipamentos em uso. Eu ainda vou fazer uma etiqueta aqui atrás, tá? Na parte posterior, a temperatura como é que já começou a diminuir, né? Eu vou desligar aqui, pessoal. Esse ruído aqui é da carga, tá? A carga eletrônica, ela trabalha PWM. Ela trabalha pulsando, né? Aqui, pessoal, a parte posterior. Então aqui, ó, os três parafusos do negativo, os 3 parafusos do positivo. Vou pôr uma etiqueta aqui, né, para ficar bem legal. Aqui eu não quis colocar porta fusível na parte posterior, porque eu achei melhor colocar aqui para fazer um comparativo, né? A maioria das fontes que a gente montou nesse padrão repetidora, né? A gente pôs o porta fusível lá atrás, mas a gente fez um teste aqui para ver como é que ia ficar a estética. Ficou bonito também aqui na frente, era um espacinho legal, né? E ficou bem interessante. A inovação maior foi esse bar graph, para sinalizar a potência, né, que está sendo consumida ali. É algo legal porque a gente tem um visual não só numérico, mas também um visual aqui em barra, né? Então de repente de longe dá para ter uma ideia de quanto que está o limite da fonte. Se eu já estou chegando próximo ao limite, se ainda tem um pouquinho de fôlego, né? Aqui são bornes para pinos 4 milímetros, tá, pessoal? Pode ser igual esse ou outros mais reforçados também, tá? Aqui eu aconselho usar um pino mais reforçado, né, para poder drenar maior quantidade de corrente, tá? Os parafusos já estão aqui. A gente cuidado aí de utilizar parafuso com a cabeça rebaixada, né? Tá vendo? Vou colocar aqui nas laterais para ficar bem bonito, né? O acabamento, pintura preto fosco, muito bacana, tudo bem alinhadinho. Temperatura como é que abaixa, né? Ela fechadinha, né? Concentra a ventilação na etapa de potência. 100 mAh em standby, né? Em consumo mínimo, né? A tensão da rede, eu achei muito bacana a gente monitorar a rede, né? De repente a gente fica ali querendo saber o status, né? Como é que tá ali a tensão. Aqui, pessoal, ó, 219, 218 aqui, tá ok? Bem interessante, né? É algo diferente que a gente quis colocar dessa vez no Arduino. Esse é um Arduino Nano, tá? Eu até tenho um outro projeto aqui, fazer um spoiler, tá? Rapidinho. Ó, o display já tá aqui pronto, tá? E essa plaquinha aqui, pessoal, depois a gente só vai fazer uma mudança nela. O que eu vou fazer? Aqui já tá com os 2 sensores de corrente, tá vendo? Eu vou tirar esse borne aqui. Ficou legal, tá? Então aqui eu alimento a entrada com a tensão, por exemplo, da fonte, e a saída eu ligo a carga. Aí esse Arduino aqui, um Arduino Nano, ele vai monitorar a tensão, corrente dessa carga, tá? Eu tinha colocado aqui até um sensorzinho de temperatura.
O que que eu vou agregar, pessoal? Eu vou agregar aqui um gabinete, tá? Eu vou finalizar esse projeto aqui. Eu vou tirar esse borne fora. Eu vou colocar essa placa e esse display aqui dentro desse gabinete, tá? Então aqui na parte frontal, tá? Vai ficar só o display. Ele vai ser assim. Na parte posterior, e o que eu vou fazer? Eu vou ajustar a tensão de limite e a corrente de limite. Como assim, Leonel? Vai ter um relé aqui dentro, um relé grande de 70 amperes, né? Um relé automotivo. Essa interface aqui, ela vai monitorar até 50 amperes. Até 50 amperes e até, pessoal, eu vou estipular aí provavelmente uns 30 volts de entrada, tá? Para a pessoa poder utilizar com 12 ou 24 volts, né? Na entrada, tá? O que ele vai fazer? Um potenciômetro eu vou ajustar a tensão máxima que eu quero antes que a proteção atua. Então, por exemplo, vai ter uma proteção aqui contra sobretensão. Eu vou ajustar para que se passar de 14 volts, o relé desliga a saída. Então, o que vai acontecer? Eu ajustei lá 14 volts. Se a fonte der uma falha e subir 14,5, 15, 20 volts, o relé interno desarma, protege o rádio que estiver ligado aqui, tá? Ah, Leonel, mas eu queria usar um equipamento 24 volts. Você vai no potenciômetro de ajuste de tensão, coloca ele para 24, 28 volts. Se a tensão subir acima do que você ajustou, o relé entra em condição de desarme e desliga a carga, tá? E para a corrente a mesma coisa. Eu vou pôr um potenciômetro aqui para ajustar, por exemplo, quero 10 amperes, né? Então, eu coloco lá, por exemplo, uma fonte de 13,8 e eu limito a interface em 10 amperes. Então, se de repente eu ligar alguma coisa que consumir mais de 10 amperes, vai soar um alarme, né? E vai desarmar. Vai entrar em proteção. Depois eu vou fazer o rearme automático. Então, 5 segundos ele vai rearmar automaticamente. Então, se eu estiver testando um equipamento, alguma coisa, passou da corrente que eu estipulei, o relé desliga a saída e aí protege a carga. Isso daqui é legal para transformar uma fonte comum numa fonte de bancada, tá? Como é um gabinetinho compacto, eu vou fazer os dois ajustes aqui na parte posterior. Vai ter o fio de entrada, um fio bem grosso, né, para segurar a corrente, e aí eu vou colocar bornes aqui na saída, tá? Se não couber os potenciômetros aqui, eu vou ver se esteticamente fica bom colocar em cima, né? Que aí eu faço o ajuste de corrente, o ajuste de tensão, né? Aqui na parte superior, tá ok? De início seria esse gabinete. Vamos depois fazer um teste aí na estética, né? Mas a gente vai finalizar esse projetinho aqui que a gente já compartilhou. Se você não assistiu o vídeo desse projeto aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui também o link para você assistir. No dia que a gente demonstrou isso aqui, pessoal, tava com um display maior, tá? Um 20x4, mas aqui como o gabinetinho é compacto, então a gente vai utilizar um 16x2. Legal? Deixa eu colocar ele de volta aqui na embalagem, né? Que é um sensorzinho, um termoresistor. É um NTC de 10K, é o mesmo que eu utilizo aqui para monitorar a temperatura na etapa de potência das fontes, tá? É bem bacana aí. Aqui é um regulador de tensão para alimentar o Arduino, os sensores e o display. Legal? Pessoal, uma dica interessante é você alimentar tanto o display, né, como sensores com um regulador externo. O Arduino ele tem um reguladorzinho embaixo dele aqui de 5 volts. Então você joga 12 aqui na entrada VIN, ele derruba para 5. Só que ele esquenta demais, demais. E se a tensão passar muito de 12, o regulador queima. Aí acaba estragando o Arduino. Para evitar estresses, né? A gente já põe um regulador de 1 ampere aqui pro lado de fora, né? Com um dissipadorzinho para forçar aí o Arduino, né? Bem legal. Tá joia, pessoal? Então é só uma prévia de como é que tá ficando esse projetinho aqui. A gente tá fazendo também, eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, o acoplador que a gente postou num vídeo anterior. Mostrar uma prévia para vocês aí de como é que tá ficando esse acoplador, né?
eu fiz um vídeo aí só comentando que a gente ia montar um acoplador de antenas HF, né? Então aqui ele já começou a chegar o material, a gente já começou a montar, paramos aí por falta de alguns componentes, mas aí conseguiu chegar o restante do material. Final de ano é meio complicado mesmo, pessoal, mas tá caminhando os projetos, viu? Graças ao bom Deus, né? Aqui é o variável de carga, né? O variável de entrada tá desse lado. E como eu havia comentado, pessoal, mostrar para vocês. Aqui ainda tá bem já começado, né? Mas o detalhe do eixo. Olha que interessante aqui, ó. A articulação lá, ó. O variável vira. Só que vocês estão vendo, ó, que vem para cá. Tá? Esse variável, ó, ele não tá na mesma reta do ajuste aqui, ó, da chave. Tá? Então, para mim transferir esse movimento, eu tive que utilizar articulações aqui, ó. A gente usa muito naqueles carrinhos de controle remoto, a gasolina, né? Aeromodelismo, enfim, essas articulações. E ficou muito bacana, viu? Ficou bem justinho, bem certinho. Eu coloquei mancais aqui, né? Para dar o apoio correto, né? Na chave, para ela não ficar escorando no plástico, né? Do gabinete. Então, para ficar certinho, eu coloquei um mancal aqui, ó. Tá? Aqui a bobina eu já comecei a marcar ela. Depois, pessoal, que eu achar as bandas, né? Eu vou definir quais as bandas que eu vou ajustar. Eu vou passar uma resina aqui na parte de cima, tá? Isolando todas essas soldas e também fixando as ligações para ficar tudo certinho. Na cuba aqui de ultrassom, né? Eu deixo eles aqui. Eu vou utilizar esse capacitor variável aqui com o eixo mais curto, tá? Para mim não ter que cortar esse eixo, né? Tá difícil de encontrar essas matérias-primas. Então antes de eu cortar, eu adquiri esse daqui, já tem o eixo mais encurtado. E eu vou utilizar ele, vou deixar eles aqui no banho no ultrassom, né? Para tirar qualquer tipo de resíduo. Capacitor novo, né? Porém estoque antigo. Ó, Castelo Douglas. Esse daqui Castelo, tá? Estoque antigo acabou oxidando um pouco, né? São componentes aí fabricados aí antigamente, né? Então eu deixo aqui no banho químico para poder tirar qualquer impureza, para a gente retornar aqui na parte de potência, né? Que já está bem adiantado. Eu vou colocar aqui a parte do eixo no outro variável e aí a gente já começa. Aqui desse lado eu vou colocar a placa do detector de RF, né? A plaquinha aqui que vai alimentar o galvanômetro, né, de ponteiro cruzado. Depois a gente vai colocar a chave, né, de escala alta e baixa do watímetro, né? E a função peak hold, né? Ligado e desligado, né? Vai ser bem simples a operação dele, para não ficar algo muito maçante, né? É algo rápido, né? Já é o medidor de ponteiro cruzado para ganhar tempo. Chave só escala 1, escala 2, né? Escala baixa, escala alta de potência e função peak hold, né? Quando for falar em banda lateral, deixa ligado. Quando for falar em AM, deixa desligado. Aqui as bandas, né? Eu vou definir quais as bandas que ele vai operar, mas eu achei muito bacana essa parte do eixo aqui da articulação, né? Esse daqui deu para alinhar certinho, mas o segundo a gente teve que deslocar. Por que deslocar? Porque a gente fez a instalação do galvanômetro de ponteiro cruzado, então a gente teve que deslocar esse botão mais para a direita, tá? E com isso ele saiu do alinhamento, que seria aqui, né? Para fazer esse movimento, né, desviar, a gente utilizou as articulações. Muito interessante, viu, pessoal? Mecanicamente falando. Deu um certo trabalho, tá? Eu tive que reposicionar. Quem viu o primeiro vídeo aqui notou que agora o tanque de potência ele tá um pouquinho mais para trás, tá? Eu tive que reposicionar. A gente pediu, né, ao fornecedor enviar uns eixos novos para a gente aqui, para a gente poder cortar na medida correta, articulações, né?
Mas, graças a Deus, aí tá caminhando os projetos. Tá ok, pessoal? Logo a gente vai fazer teste de acoplamento, teste de potência nele. Então é legal a gente estar compartilhando. É um vídeo mais por dentro do laboratório, como é que tá ficando aí os projetos, como que tá os andamentos, né, dos serviços, tá? E tá bem interessante. Tá ok, pessoal? Peço para você que não é inscrito se inscrever aqui no canal para acompanhar esses, né, e muitos outros projetos, né? Eu vou deixando um abraço, que Deus abençoe a todos e até mais, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!